para quem que é o Feng Shui? O Feng Shui é para quem quiser melhorar as energias, para quem quiser abrir os caminhos da sua vida, para quem quiser abrir os caminhos para o seu filho, para o seu marido, para as pessoas que você ama, para você mesmo, para o seu trabalho, para o seu relacionamento. O Feng Shui é para quem quiser melhorar as energias da sua casa, tá? Independente de profissão. Eu tenho professora, eu tenho aluna professora, eu tenho, eu até anotei aqui, eu tenho aluna cuidadora de criança, eu tenho professora de história, eu tenho professora de artes, eu tenho costureira de mesa posta, eu tenho aluna que faz micropigmentação de sobrancelha, eu tenho aluna que é reikiana, eu tenho aluna empresária do ramo de transporte, eu tenho aluna empresária do ramo de ferramentas, eu tenho alunas organizers, eu tenho aluna síndica, tenho aluna fisioterapeuta, tenho aluna acupunturista, tenho aluna aposentada, enfim, tenho aluna designer de interiores. Então, independente da tua profissão, da área que você atua, independente de qualquer coisa, se você quer melhorar as energias da sua casa, você pode aprender o Feng Shui, você pode harmonizar a sua casa. O único pré-requisito é você querer, tá bom? Então, independente da área de atuação, o Feng Shui é para você, o Feng Shui funciona para você, tá? Então, você só tem que querer melhorar as energias da sua casa e da sua família, da sua vida e da sua família, né? Inclusive, eu falei ali de arquiteta, organizer, designer, né? Eu falei que você não precisa ser essas coisas, mas você pode, inclusive, eu tenho várias alunas organizer, arquiteta e designers, tá? Elas entraram no Feng Shui para aplicar eles na casa delas, na vida pessoal delas, e também conseguir complementar o trabalho delas, conseguir estar oferecendo mais valor para os clientes, poder estar fazendo projetos com mais significado, significado, com mais intuito, né? Tem até uma designer que ela é designer de decoração afetiva. Então, realmente, essas relações pessoais, como você lida com a sua casa, como você lida com as coisas e como que as coisas te afetam. Então, você pode, inclusive, usar o Feng Shui para estar complementando a tua área de atuação. Se você trabalha nessa área de decoração, de organização, né? O Feng Shui ele pode, com certeza, vir como um complemento. Mas se você não trabalha nessas áreas, você quer simplesmente melhorar as energias da sua casa, com certeza você não precisa ter nenhum conhecimento técnico, não precisa se assustar com baguá. Tem gente que, meu Deus, mas a planta, como é que eu vou fazer baguá? Tem que saber fazer cálculo, tem que saber não sei o quê. Não, gente, não precisa, é muito simples. As minhas alunas, para você terem ideia, em menos de 7 dias de curso, aplicaram o baguá na casa delas. E não era casa retangular, era casa bem recortada. E sozinha, elas conseguiram aplicar em menos de 7 dias o baguá na casa delas. Me mandaram para correção e estava lá tudo certinha. Algumas, né, precisaram de orientação, mas tiveram orientação, em menos de 7 dias estavam lá com o baguá delas aplicado, tudo certinho, bem tranquilo. Então, não é uma coisa de outro mundo. Você só precisa ter a orientação certinha, mas não tem problema nenhum, não precisa ter nenhum conhecimento técnico. Eu falei ali para vocês quais são as profissões das minhas alunas, né? E essas alunas que conseguiram aplicar lá o baguá delas, sem ter o conhecimento mais especializado de uma planta baixa, de um cálculo muito diferente, não tem nada. É só um passo a passo e uma orientação que você precisa seguir. Como que surgiu o Feng Shui? Tá? O Feng Shui ele é uma tradição milenar chinesa. Ele é de 4.000 anos atrás, é um estudo de 4.000 anos atrás, que foi originado na China. Então, como que acontecia? Lá na China, antigamente, né, há 4.000 anos atrás, eles começaram a entender que tudo na natureza influenciava na nossa vida. Até, inclusive, existe um ditado chinês que fala assim, ó... Mentira, eu vou traduzir para o português porque eu não sei falar nenhuma palavra em chinês. Em mandarim, não é nem chinês, olha, para vocês terem noção, né? Mas o que ele fala? Que é assim, ó, que a gente tem que respeitar e não ferir os dragões da natureza, porque isso pode gerar grandes catástrofes na nossa vida. O que são os dragões da natureza? São as montanhas.
E realmente, se a gente começar a descaracterizar as montanhas, vai começar a mexer no clima, vai começar a mexer em tudo ao nosso redor, que é o que vem acontecendo, e gerando catástrofes da natureza que afetam na nossa vida. Então, o que eles começaram a entender com isso? Que tudo na natureza afeta as nossas vidas, as energias da natureza, os elementos da natureza afetam na nossa vida. E com isso, eles começaram a estudar como que isso influencia, como que a gente pode ter mais controle sobre isso, não ficar à mercê do que acontece na natureza e na nossa casa. E aí eles começaram a entender as energias, estudar sobre isso e saber como está manipulando, né, segurando as energias boas e eliminando as energias ruins dos ambientes. Isso, lá nos inícios, né, ele era tipo um segredo de Estado, era uma coisa que as pessoas dos palácios, os reis, as pessoas de muito poder tinham acesso ao conhecimento. E eles não passavam de um para o outro, eles mantinham aquele conhecimento, aplicavam, né, nos palácios, nos lugares de poder, mas não passavam assim para as pessoas. Só quando eles estavam indo morrer, eles sentiam que eles já estavam muito velhinhos, que aí eles repassavam para os filhos deles para continuarem, né, nas gerações esse conhecimento. E às vezes acontecia de não conseguir passar o conhecimento, né? Então, por causa disso, acabou tomando muitas vertentes do Feng Shui. Então, o que acontece? Muito provavelmente, se você já pesquisou sobre Feng Shui no YouTube, você já deve se deparado com alguém falando uma coisa, outra pessoa falando que nada a ver isso, outra pessoa falando que tem que fazer isso, outra pessoa falando que não tem que fazer isso, e aí você começa a falar, meu Deus, mas o que é esse tal de Feng Shui, então? O que eu tenho que fazer? Eu não estou sabendo, né? Cada um fala uma coisa, então cada um inventa o que é o Feng Shui, e na verdade não. O Feng Shui, ele tomou várias vertentes justamente por causa disso, porque existiam os mestres de Feng Shui, só que muita informação foi perdida no meio do caminho, né? Então, existem diferentes escolas do Feng Shui. É como as religiões, né? A religião, por si só, todas as religiões, elas pregam o amor, né? Mas existe o catolicismo, existe o evangelismo, existe o espiritismo, existe o budismo, existem várias vertentes de religiões, né? Mas o que elas pregam é o amor. No Feng Shui também existem várias vertentes, diferentes escolas de Feng Shui.